Flagrante. Muito boa tarde, nós estamos começando o programa Flagrante. Eu sou o William Travassos, os senhores estão na Jovem Pan News. E essa semana nós vamos começar o programa Flagrante relembrando um caso que teve repercussão nacional e internacional. E o porquê que nós vamos relembrar este caso? Em junho deste ano, o caso da Elisa Samúdio completou 12 anos, mas a resposta sobre onde está o corpo de Elisa Samúdio nunca foi respondida. E aí, para surpresa dos brasileiros, nós tivemos uma informação circulando na internet. Uma vidente afirma que recebeu uma carta psicografada de Elisa, na qual revela onde está o corpo. Pois bem, nós resolvemos abordar este tema. E para isso, eu gostaria de começar com um resumo do caso. Detalhes da morte de Elisa Samúdio em junho de 2010 vieram à tona nessa semana, depois da publicação de trechos da carta, que seria de Elisa, psicografada pela vidente Chaline Grazik. Segundo a vidente, na carta, Elisa aponta que seu corpo está no fundo de um rio. Um dava ideia ao outro do que fazer e como fazer para esconder o corpo. Me bateram muito e decidiram lançar-me em um rio que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com bastante fiapos e bateram no meu corpo até que ele ficasse no fundo. Cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo mesmo, e foi muito doloroso. E completa revelando como foi a sua morte. Eu tentei pedir socorro, mas ninguém ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram-me até faltar oxigênio no meu cérebro. Mas nesse momento, o meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore, onde eu vi tudo que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal encarado, pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia, eu não sabia quem era ele, mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo. Uma sensação que eles tinham de pavor e de não saber o que fazer, porém pareciam estar endemoniados, não paravam com aquela situação. Nunca imaginei que fossem capazes. Em junho deste ano, o caso de Elisa Samúdio completou 12 anos. A modelo e amante do jogador Bruno foi assassinada em Minas Gerais. O atleta foi condenado a pouco mais de 22 anos de prisão pelo crime. Investigações da Polícia Civil explicam que Elisa desapareceu aos 25 anos, no dia 10 de junho, quando já era mãe de um menino, na época recém-nascido, que teve com um atleta. Naquele ano, Bruno era jogador titular do Flamengo e não reconhecia a criança, mas um exame de DNA comprovou a paternidade. A resistência do jogador causou vários embates entre os dois. Elisa chegou a denunciar ameaças que sofria na época. Aí ele falou assim: se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde está cada uma, sei o nome de cada uma delas. De acordo com a justiça, a ex-amante do jogador foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio do goleiro em Esmeraldas, na Grande BH, onde foi mantida em cárcere privado e foi torturada. Depois, a vítima foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, que a asfixiou e desapareceu com o corpo. O bebê Bruninho foi achado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A criança já é um adolescente de 12 anos e vive até hoje com a avó materna em Mato Grosso do Sul. Além de Bruno, Macarrão e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do atleta, também foram condenados pelo crime em novembro de 2012. Já o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, que teria asfixiado e desaparecido com o corpo, foi condenado a 22 anos de prisão. Helenilson da Silva e o Emerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado
lado do filho. José Laureano de Assis Filho, o Zezé, intermediador do crime, também foi condenado a 22 anos de prisão. Dos condenados, apenas Bola, com outros 6 homicídios, continua preso. Bom, é claro que a gente, em função dessa data importante dos 12 anos, é possível que apareça alguém tentando pegar uma carona nisso. Mas eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Até porque nós sabemos que o FBI utiliza paranormais em suas investigações, principalmente no que diz respeito à localização de pessoas ou de corpos. Nós tivemos casos pelo mundo afora, como no Chile, a utilização de uma pessoa com esse dom especial para tentar localizar desaparecidos de um naufrágio. Mas fato é que quando o crime acontece, nós temos uma equipe muito robusta e preparada investigando nisso. O homem que esteve à frente, né, do Departamento de Homicídios na época, ele estava no Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Inclusive, ele ficou lá de 2008 a 2018. Tem uma vasta experiência. Esse senhor que começou, né, sua vida profissional servindo as Forças Armadas, como soldado do Batalhão de Guarda Presidencial do Exército Brasileiro em 1978. Delegado, ele passou pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, investigou o caso da Elisa Samúdio, esteve à frente, foi responsável pela prisão do Bruno e os demais comparsas deste crime. É autor do livro Agora é Comigo. Essa obra reúne os casos mais emblemáticos dos últimos 30 anos em Minas Gerais, que chamaram a atenção, tiveram repercussão nacional. Eu tenho o prazer de receber aqui no Flagrante o Edson Moreira. O Edson, inclusive, se tornou deputado, parlamentar. Tenho muito respeito pelo senhor. Tive a oportunidade de conversar com o senhor em outros momentos, principalmente durante a investigação do caso, onde todos procuravam o senhor, era difícil, eu estava em outra emissora, estava no Rio de Janeiro fazendo a cobertura, e a gente percebeu todo o empenho. Não foi um caso fácil, em função muito da repercussão nacional. É claro que com todos os desafios e com todas as dificuldades, mas as pessoas foram presas e responsabilizadas. Edson, a pergunta de onde está o corpo de Elisa Samúdio, a polícia chegou perto dessa localização ou do que realmente aconteceu com ela? Muito boa tarde. William Travassos falando. Bom, para mim é um prazer imenso revê-lo, falar com você. Também você tem uma vasta experiência. Eu posso dizer o seguinte: nós chegamos perto, mas esses fatos que a vidente falou, do fundo do rio, essas coisas, não coadunam com as investigações. As investigações indicam que esses restos mortais podem estar aqui no município da Grande Belo Horizonte, de nome Capim Branco, naquela região entre Funilândia, Capim Branco, aquela região toda lá. E esse corpo parece que foi enterrado, né? Enterrado, plantado. E tenho certeza que um dia o Marcos Aparecido dos Santos, que só ele sabe onde está, no máximo o Zezé pode saber também, vai nos indicar onde estão os restos mortais da Elisa Samúdio para que ela tenha um funeral digno. Então, foi bom o senhor falar Marcos sobre... Aparecido dos Santos. Foi bom o senhor falar no Marcos Aparecido. Por enquanto, em 3 homicídios. Sim. 22 anos no caso da Elisa, mais 12 anos no caso do carcereiro lá de Contagem, e mais 16 anos no caso do crime de pistolagem que ele fez aqui
na região de Venda Nova, a mando do mandante também foi condenado a 14 anos. Edson, no caso do Bola, né, desse personagem que aparece, né, com o Marcos Aparecido, né, que aparece com esse papel importante na investigação de dar fim ou de esconder, de ocultar o corpo da vítima, muito se falou, né, e especulações que eu não sei se isso chegou em algum momento a atrapalhar o trabalho de vocês, né? A Elisa foi esquartejada, estrangulada, esquartejada e depois os cães comeram. Ela foi emparedada. Enfim, muito se falou, muita especulação e o senhor, quando participa do flagrante, é importante porque quando nós pegamos a fala da vidente e comparamos com a investigação, não bate. A não ser que esse relatório da investigação estivesse equivocado. Mas depois de tanto trabalho, com tanta experiência, com tantos profissionais envolvidos, nós não podemos levar isso em consideração. O senhor leva em consideração? Olha, eu já participei de diversas investigações, muitas mesmo. E em algumas delas apareceu esses casos evidentes, falando dos casos. Todas as vezes que fomos investigar o que a vidente tinha falado, não constatamos nada disso. Então, não é através das videntes que nós vamos conseguir localizar os restos mortais da Elisa Samúdio. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza também que ela não está em fundo de nenhum rio. E com certeza ela está plantada ao lado de outros, próximo de outros cadáveres, outros restos mortais de pessoas executadas pelo Bola e por outros que faziam parte de um grupo aqui. Então, quer dizer, só vai chegar realmente aos restos mortais da Elisa Samúdio através do Marcos Aparecido dos Santos. Ou então se deu uma sorte de uma pessoa que o auxiliou ele a fazer enterrar essa vítima, possa falar. Já investiguei diversos casos, inclusive um emparedado lá de Uberlândia, que foi emparedado mesmo no forro de uma escola. Foi o gerente do Banco Bradesco, que foi sequestrado em 2007, e nós achamos eles lá, o corpo emparedado. Mas só encontramos o corpo emparedado porque o autor nos levou até lá. Se o autor não levar, fica difícil. Em outros corpos que são encontrados também, geralmente o autor dá uma dica, ou então a gente tem uma suspeita, e aí nós fazemos uma busca e encontramos. Mas o menor à época, né, que era o primo do Bruno, ele falou dessa versão que ela foi esquartejada, falou da versão de que ela tinha sido emparedada, mas nada disso foi constatado. Fizemos as investigações e ficou constatado que isso não ocorreu. E sim, isso foi uma tirada que foi feita pelo Marcos Aparecido dos Santos. Foi uma tirada para tirar e para que o Rosa e o Macarrão não acompanhasse onde ele ia levar o corpo depois de ser assassinado, a Elisa Samúdio. Então, para que ninguém acompanhasse. E aí, a gente ouvindo o Edson, a vida profissional dele, como eu estava falando no início aqui, né, ele começa como soldado do batalhão de guarda presencial, né, do Exército Brasileiro. Ele vai a cabo, Polícia Militar, vai a sargento na Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive, e ele começa com a Academia de Polícia Civil, vai para a Polícia Civil, e na Polícia Civil, em Minas Gerais, ele vira professor da Academia de Polícia, ele passa por divisão de sequestro,
Delegacia de Homicídios e várias outras unidades. Ou seja, é uma pessoa preparada, que esteve à frente dos principais casos no estado de Minas Gerais. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu ouvi essa semana uma reverberação a respeito deste caso e especulações, coisas que nós já tínhamos avançado, né? Que nós já tínhamos acompanhado esse processo da investigação. Esse caso, que teve a repercussão, como eu falei, nacional e internacional, ele tem as suas dificuldades. O Bola, o homem que aparece como o executor das ordens, e aí o Edson traz uma informação que na época a gente falava muito sobre isso, né? Que ele seria uma espécie de executor ou ele faria parte de um grupo, né, de pessoas envolvidas com esse tipo de crime e que você poderia ter outras vítimas. Mas é claro, né? E eu posso dizer para os senhores com muita tranquilidade, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim aqui, Rosinha. No mundo do crime, existem determinadas personalidades que elas não abrem a boca. Não. Dependendo do sujeito e do tipo de operação dele no mundo do crime, principalmente um cara assassino, profissional, ele não vai falar. Você acha mesmo que um assassino profissional vai abrir e vai dizer: ah, eu fiz isso, está em tal lugar? Vide a dificuldade que estão encontrando no caso Marielle. O Lessa, que está preso, apontado, ele nega isso. Mas é apontado como responsável, o autor daquela morte. Muitos tentam chegar ao mandante. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores. Só se chega ao mandante se conseguir a informação dele. Caso contrário, fica muito difícil. E pessoas com o perfil, e não sei o que estou dizendo, as pessoas com esse perfil profissional do crime, eles não abrem a boca. Não. Até porque esse tipo de crime, ele tem um retorno financeiro, é negócio, é comércio. E se você quebra a cadeia do compromisso da palavra, e eu digo mais, a palavra no mundo do crime, ela não faz curva. Hoje eu tenho aqui nos estúdios da Jovem Pan um advogado que vai participar comigo, foi policial também, e ele também criminalista, muito experiente. Hoje ele vai falar sobre um outro caso. O senhor está me ouvindo, doutor? O senhor está me ouvindo? Positivo. Está me ouvindo? Doutor, no mundo do crime, a palavra faz curva? Não faz curva e é como fosse uma sentença. Você acha mesmo, então, que um cara que esteve envolvido, segundo as investigações, toma 22 anos de cadeia, vai abrir o bico para falar alguma coisa? Não vai. Não vai. Agora, muito me assusta esse tipo de onda de gente querendo criar uma ilusão, se aproveitando da data comemorativa, é isso? Vai comemorar? Porque eu tenho uma família por trás dessa garota. Eu tenho uma mãe que até hoje não sabe onde está a sua filha. E isso tudo por quê? Ciúmes? Porque não aceitou e estava com medo de perder dinheiro? Ou porque não queria assumir a responsabilidade de homem? Porque era um desequilibrado? Na verdade, é um conjunto de desequilíbrio no meio dessa investigação que você vê por parte daqueles que estiveram envolvidos. De caras completamente perturbados, loucos, que chegaram a esse tipo de absurdo. Agora, o mais louco disso tudo, depois de toda a repercussão, a lei brasileira, e hoje nós vamos falar sobre a saidinha, a lei brasileira condena uma pessoa a X anos e logo depois você vê esse tipo de pessoa andando na rua, vida normal. E aonde está a menina? Alguém consegue me dizer? Onde está a garota? Não.
Não. Ninguém consegue me dizer aonde está a garota. Hoje nós vamos falar sobre o projeto da Saidinha. E eu já disse aqui na Jovem Pan que eu tenho uma certa preocupação com esse tema. Sabe por quê? Eu tô vendo gente comemorar esse tipo de coisa. Só que entendam que a pessoa que hoje tem direito à saidinha é o cara que está no semiaberto, amiguinho. Ou seja, ele já sai. Ele já tá na rua. Não, mas ele não volta. Ô, irmão, o cara tá na rua. O cara tá na rua. Você tem noção disso? Não é assim, doutor? Quem é que tem direito ao semiaberto hoje? Doutor Cacá. Boa tarde, William, de novo agora, oficialmente. Tem direito ao regime semiaberto aqueles condenados que, em alguma medida e de acordo com a lei, se encaixem no perfil para essa progressão de regime, essa diminuição de pena, que vai basicamente ser computada de acordo com a pena em abstrato de cada crime. Então, o mais comum que nós ouvimos aí no dia a dia são aquelas situações de liberdade, né? De liberdade do condenado por ocasião do cumprimento de um regime que foi... ferrou. Desculpa, caiu aqui. Do regime semiaberto, que é, então, uma disposição legal e é algum dos benefícios que a Lei de Execução Penal, o Código Penal e o Código de Processo, o Sistema Penal Brasileiro apresentam e disponibilizam para a defesa e para benefício e direito dos apenados. As agressões desse caso da Elisa Samúdio começam muito em função do quê? De um pedido de pensão para o filho? Quando o delegado Edson Moreira estiver disponível, me avisa, tá, gente? Para eu poder habilitar ele. Alguém fala comigo no ponto? Então vai agilizando aí, porque caiu a comunicação com ele. E nós estamos com esse caso da Elisa Samúdio, porque ela, inclusive, na época, ela ingressa com uma ação de reconhecimento de paternidade. Não sei se vocês lembram disso. E os senhores sabem, eu entrevistei o advogado na época do goleiro Bruno, Erson Quaresma. Essa entrevista deve estar disponível até aí no YouTube. E eu lembro que eu estava fazendo o programa no Rio de Janeiro e o advogado na época falou assim: não, ele vai sair até o dia do aniversário do meu filho. Era um advogado polêmico. Não saiu não, chefe. Ele continua agarrado. Ele continua. Mas o grande questionamento é assim: onde está Elisa Samúdio? Onde está Elisa Samúdio? Eu não sei como é que o cara consegue dormir sabendo que uma pessoa foi morta, que foi esquartejada e morta e depois foi enterrada. Como é que o cidadão consegue colocar a sua cabecinha e dormir tranquilamente? E eu estou falando de todos os envolvidos nesse crime. Eu vou dizer uma coisa: tem 12 anos. Quem participou de uma história dessa, seja num pedacinho da história ou no final, não pode viver tranquilo com a mente limpa. Não. Seja uma parcela pequena de culpa no desaparecimento dessa menina ou na concretização do desaparecimento, no ato, não pode estar tranquilo, não. Eu não sei como é que vive sabendo que se envolveu numa tramóia dessa. Tem caras que não aguentam a pressão. Outros são frios. Mas uma hora isso vem. E o mais importante é fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Mas por que, William? Porque é justamente com esse tipo de situação que a gente provoca o debate, que a gente incomoda, a gente traz de novo tudo o que aconteceu.
E é para provocar mesmo. É para trazer à tona. A resposta precisa chegar. Acho difícil. Mas vai que alguém com peso na consciência não dá uma dica. Porque você acha mesmo que o cara que esteve envolvido numa tramóia dessa, ele quer alguém falando desse tema? Claro que não. Ele vai se fingir de morto, irmão. Ele vai tentar levar a vidinha dele como se nada tivesse acontecido. E eu quero dizer para você o seguinte, irmãozão. Aconteceu. E nós sabemos disso. E digo mais, seja uma sacanagem pequena ou um homicídio, tá aí. Tá na tua história, irmão. Eu já disse que eu não faço acordo com vagabundo nem com ladrão. Muito menos com homicida ou com cúmplice de homicídio. Não tem acordo, irmão. Não tem. Eu quero saber onde está a garota? Quero. Porque aquela mãe, aquela avó, até hoje, não tem uma resposta. E muita gente trabalhou duro. Eu lembro da doutora Roberta, que era responsável pela divisão de capturas no Rio de Janeiro. Quando eles conseguem dar o bote, quando o cara se entrega lá no Rio, a comemoração da equipe. E foi uma parceria boa entre Rio, Minas, o Brasil inteiro empenhado em chegar à resposta. E eu vi. O Edson, quantas noites você ficou sem dormir nesse caso? Já foram várias. Olha só, quando eu saí do caso, eu fui direto para o hospital. Fiz 2 meses de fisioterapia, porque a quinta vértebra, a sexta vértebra cervical, ela deslocou pelo estresse. Eu tive que fazer 2 meses de fisioterapia e mais pilates, essas coisas todas. Foi difícil. Fiquei muitas noites sem dormir e a cobrança foi muito grande. Então, Edson, nessa coisa da cobrança, eu estava falando aqui, quando caiu a comunicação, que o cara que é criminoso, um cara que é assassino, seja ele profissional ou um homicida aí por ocasião, o cara que faz uma maluquice dessa, o cara não abre o bico. Às vezes tem dinheiro envolvido, ele recebeu para matar, e no mundo do crime a palavra não faz curva. E o cara que é criminoso, homicida mesmo, ele não vai entregar, eu matei, esquartejei e enterrei. O cara profissional vai falar um negócio desse? Não fala, né, chefe? É difícil falar, muito difícil. Pistoleiro, esse caso do Bruno é um caso típico de pistolagem. Então tem o pistoleiro, que é o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Tem o intermediário, que é o Zezé, que também foi condenado a 22 anos o ano passado. Tem o mandante, que é o Bruno, e outros participantes, que é o Macarrão, o Elenilson, o Coxinha e a Fernanda, que participaram também, juntamente com o primo menor, que também foi condenado. Na época ele era menor, então teve medidas protetivas. Ele ficou 3 anos. Foi bom você lembrar dessa coisa aí. Tudo começa com a história do pedido de pensão. Foi aí que começou, Edson? Ou teve alguma coisa antes? Bom, ele queria que ela abortasse, né? Começa antes, e né? tentou fazê-la abortar. Deu até um motivo. Sequestrou ela em outubro de 2009. Deu abortivo, levou ela para casa, espancou, pôs a arma na cara dela. Deu um abortivo, depois ela saiu de lá da casa, já foi direto para a delegacia, onde tem aquela filmagem lá, com a mesma roupa que ela estava, grávida, já estava grávida. E depois que ela denunciou lá na delegacia, ela fugiu para São Paulo, onde que ela teve a criança, na Zona Leste aqui de São Paulo. Foi primeiro para Santos, depois foi para a Zona Leste, onde teve a criança. Rapaz, eu tô lembrando aqui, você foi falando, olha como é que são as coisas, né? A gente vai lembrando desse caso e toda hora surgia uma informação diferente, Edson. Eu lembrei agora, quando você falou do Macarrão, do nível de amizade entre Macarrão e na época o goleiro,
que inclusive tinha até uma tatuagem no macarrão. Não tinha uma história dessa da tatuagem? Tinha uma tatuagem do samba do fundo de quintal, da amizade, essas coisas todas. Até no dia do amigo aí mandaram essa canção para mim do fundo de quintal. É uma parte do samba do fundo de quintal. Bruno e Maca, amizade, mesmo a força do tempo irá destruir o verdadeiro, exatamente. Não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Bom, isso aí. E aí o que acontece? Existe uma insatisfação em relação à menina ter o filho, depois um pedido de pensão, e aí existe a figura do intermediário que chega ao Bola. Bola, na verdade, é um assassino profissional, já tinha algum histórico, ou na investigação aparece ele como ligado a um grupo de extermínio? Sim. Depois da investigação apareceu. Apareceu sim, essa parte. Inclusive, com a exposição do Marcos Aparecido dos Santos na mídia, aí começou a aparecer alguns crimes que ele pôs a cara, né, que ele participou. Esse da pistolagem lá de Venda Nova, o caso do carcereiro lá em Contagem, uns casos lá em Ribeirão das Neves, mais ou menos uns 6 a 8 homicídios apareceram, foram investigados e encaminhados para a justiça. Eu sei que ele já foi julgado em 3, o do Bruno, o caso da Elisa, o caso do Movelo, que é o carcereiro, e o caso aqui do bairro Juliana, que ele fez um crime de mando, foi contratado por um senhor lá que era esposo da mulher que o traía e mandou matar o amante. Coloca essa imagem aí da tatuagem, por favor, só que a gente comentou. E televisão é assim, né? Você fala, você mostra. Tá aí, a tatuagem do macarrão, na época, Bruno e Maca. Enfim, eles tinham lá essa relação de amizade. E tem uma coisa, eu queria que você me ajudasse, rapaz. Tem 12 anos, não sei se você vai lembrar desse dia, acredito que sim. No dia mesmo do crime, ela chega a almoçar com todo mundo de uma forma tranquila. Só que à noite vem uma orientação para ela sair de lá, é isso? Não, o problema é o seguinte. Ela foi sequestrada no dia 4 de junho, lá na Barra da Tijuca. Aí ela é levada para a casa do Bruno, lá no Recreio dos Bandeirantes. Então ela fica cativa lá, porque o Bruno ia jogar no sábado, o Flamengo ia jogar com o Goiás, inclusive jogou. E depois do jogo, o Bruno sai, o Flamengo até perdeu esse jogo aí, o Goiás, no Maracanã. O Bruno sai do jogo, passa lá na casa, todo mundo sai, aí vem em direção a Minas Gerais, para o Juiz de Fora. Aí chega em Belo Horizonte, vão para um motel ali na região de Contagem. Aí o Bruno vai lá leva a Fernanda com ele lá para Ribeirão das Neves e aí foi isso que aconteceu mais ou menos. Tá. Quem entrega Elisa ao Bola? Quem entrega Elisa ao Bola tem 2 versões. Uma diz que foi o Bruno, o Macarrão e o menor, junto com o Sérgio, que foi assassinado em 2012, tema de arquivo, parece. E outra versão que foi o primo o primo dele, né, que fez o sequestro, o Macarrão, que levaram até a Pampulha e entregaram pro Bola. Então é o seguinte, eles vão até o Mineirão, ali na região da Pampulha, encontra com o Marcos Aparecido dos Santos do Bola. Aí eles vão na porta do Mineirão, encontra na porta do Mineirão, e da porta do Mineirão o Bola vai pega em direção a Vespasiano, e o Macarrão e o primo do Bruno vão atrás e até chegar a casa do Bola. E lá na casa do Bola ela é executada. Num dos cômodos tinha uma construção que eles estavam fazendo aqui, tipo uma lojinha na porta da frente, e foi exatamente na porta do meio.
né, na porta do meio, no cômodo do meio, onde tinha lá um alvo, um negócio de alvo, umas figuras de cachorro, e o primo do Bruno descreve muito bem isso aí, esses detalhes. E em cima desses detalhes que o primo fala, nós conseguimos fazer um laudo, um laudo de necrópsia indireto, né, com os detalhes que ele deu sobre o crime, sobre o estrangulamento, as características de uma pessoa que é leiga, deu as características exatamente de um estrangulamento, que foi asfixia. Ela morreu por mal de asfixia, deu uma gravata no pescoço dela. Inclusive, eu narro muito isso aí no livro, Agora é Comigo, que tem todos os detalhes desse crime aí. Inclusive, tem um detalhe em relação ao Bruno, essa semana, que também foi divulgado, aconteceu no domingo, né? Acho que foi dia 31, que ele estava numa partida de futebol, né? Pela Série C do Campeonato Carioca, e no dia 31, domingo, né? E a torcida do Belfort Roxo, que era o time rival, começou a puxar um coro, citando o fato dele estar envolvido, né, no assassinato da Elisa Samúdio. Então, os senhores estão vendo como tudo vai ganhando um encaixe, né? Então, tem a torcida se manifestando, você tem o fato do jogador já estar em liberdade. Inclusive, Edson, eu queria saber a sua opinião como profissional de polícia a respeito da legislação brasileira, porque assim, o senhor acompanhou toda a investigação. É claro que nós precisamos respeitar a regra do jogo, vale o que a previsão da lei, ponto. Mas eu estou falando do profissional. Edson, depois de tudo que o senhor investigou, nós tivemos aí, inclusive, o Bola já tinha recebido aí um benefício de ter ido para casa, né? Acabou voltando depois para a prisão, depois de violar regras, não foi isso? Exatamente. Acontece o seguinte, a legislação brasileira prevê isso, né? Que você cumpra penas, sendo o primário de bons antecedentes, como é o caso do Bruno, o caso do Macarrão, você cumpra um determinado tempo e sai. Ele cumpriu essa pena, saiu e agora está na condicional, mas ainda está condenado a 22 anos. E nessa condicional, se ele vier a praticar algum ilícito, ele retorna para a prisão. Olha, essa semana, por 311 a 98, a Câmara aprovou o projeto que acaba, inclusive, com a saída temporária. Hoje, eu tenho aqui um dos entrevistados, sabe, Edson, que inclusive estavam testando o sinal, eu já estava vendo a imagem dele aqui, porque ele faz parte da Comissão de Segurança e ele vai participar do programa hoje falando sobre um tema importante, até porque ele visitou uma unidade operacional no Rio de Janeiro, a Comissão de Segurança foi até o Rio de Janeiro visitar a CORE, que é o grupo de elite. Lembra da CORE, aquela que esteve envolvida na operação do Complexo do Alemão, do Jacarezinho? E ele está aqui... Lembro. Fiz um curso lá no... Você fez um curso lá, Edson? Fiz um curso na CORE, fiz um curso em 2006, parece. Eu estou falando para vocês que, assim, as coisas todas elas vão se unindo, né? E é importante que a gente proponha esse tipo de debate para que o povo brasileiro entenda um pouco do que está acontecendo e de quais são os principais problemas que nós temos aqui, Edson. Eu queria então aproveitar, já está disponível, eu posso falar com o Eduardo? O Eduardo está disponível? Deputado Eduardo Bolsonaro, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Eu estava vendo que o senhor estava aqui e eu vi que o senhor estava gesticulando a respeito do caso Bruno. Algum comentário especial a respeito disso? Eu estava comentando aqui que a torcida de futebol, ela nunca vai perdoar, né? É óbvio que ela vai no que ela conseguir ir, no emocional do jogador. Isso daí não é exclusividade do Bruno, não. Inclusive outros jogadores com
temas um tanto quanto pessoais, e a torcida sempre faz um coro, sempre faz uma provocação para tentar desestabilizar e dali tirar algum proveito para o seu time, né? Então com o Bruno não vai ser diferente. É óbvio, a torcida normalmente faz isso em tom jocoso, mas o assunto é muito sério. Queria até parabenizar o delegado Edson Moreira pelo excelente trabalho, não só nesse caso, mas por ter sido uma tropa muito amiga na última legislatura em que ele foi deputado federal conosco. O Edson, o Eduardo vai falar sobre a Comissão de Segurança e essa visita à unidade da CORE, porque a gente está começando a discutir temas importantes para o Brasil em função do avanço do crime organizado, né? E seja um crime de homicídio ou um crime de tráfico de drogas que tira do cidadão a sua democracia, porque é isso que a gente está vivendo hoje, como o senhor falou. O caso, por exemplo, do Bola, aponta para um grupo de assassinos profissionais com a ação que tira a vida dessa menina. A gente não sabe, teve pagamento para isso, Edson, da Elisa Samúdio ou não? Teve pagamento. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o grande parlamentar aí, Eduardo Bolsonaro. Tive o prazer na 55ª legislatura, de ficar 4 anos ao lado desse grande parlamentar, que é combativo, e agora da Comissão de Segurança Pública, sempre lutando para que a lei, inclusive por ser da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, parabéns também, ele conhece profundamente as investigações, como funciona. Então, parabéns aí pelos mandatos e, com certeza, esperamos que continue combativo como sempre foi. Parabéns. Obrigado. Por trás dessas organizações criminosas, nós temos sempre o interesse comercial. Hoje, o primeiro comando da capital é a 8ª maior organização criminosa do país, com um faturamento de 500 milhões de dólares ao ano, e é um valor significativo. Hoje, nós temos pequenos estados paralelos, como nós abordamos na semana passada, onde o poder público não manda nas regras do jogo. Quem manda é o crime. E para enfrentar este crime, nós temos as forças policiais dos estados que precisam de apoio e encontram muita resistência, não só na parte de falta de equipamentos e suporte jurídico para a realização de operações para reprimir e prender esses narcotraficantes que tiram ou que impõem as suas regras e quebram a lei e a ordem. Eu queria agradecer. O Eduardo vai ficar comigo. Já eu quero a sua participação sobre a Comissão de Segurança. Quero agradecer a sua participação, Edson. Parabenizar pelo trabalho da tua vida profissional como um todo na área de segurança. É muito bom eu ter aqui um agente da Federal, um cara da Federal, ter aqui um homem que começou no Exército, foi para a Polícia Militar, depois foi para a Polícia Civil. Hoje esteve à frente como parlamentar e tem uma história na área de segurança. E para o programa Flagrante, para a Jovem Pan News, isso é muito importante. Obrigado pelo bate-papo sobre o caso Elisa Samúdio. Espero que isso volte com força total no debate para que a gente consiga alguma pista que possa indicar o paradeiro do corpo desta menina para trazer o alívio, né, para essa mãe, para essa família que tanto sofre. Queria te agradecer a participação. Obrigado, tá, Edson? Quem agradece sou eu, e com relação ao crime organizado, que é o PCC, gostaria de esclarecer o seguinte: no livro Agora é Comigo, também eu descrevo como nasceu, como é e como chegou ao ponto que chegou essa organização criminosa chamada Primeiro Comando da Capital, que agora domina praticamente o Brasil inteiro e uma parte do exterior. Fortíssima. Inclusive, eu acho que, aproveitando o Eduardo Bolsonaro, que está aí, para se combater o crime, tem que se combater o receptador também, que é muito importante. O receptador, as organizações criminosas que exploram a nossa população. E, mais uma vez, agradecer a participação do programa. Um grande abraço ao Eduardo Bolsonaro, aos outros parlamentares da família. Façam leis boas para nós, que a 5065/2016
que agora foi pegada uma parte dela e aprovada na Câmara. Fico satisfeito com essa problema da saidinha, a transformação desses crimes de terrorismo, crimes de assalto a banco com armamento de guerra, carro forte, incêndios, etc., que a 5065 foi um projeto que eu fiz em 2016 e agora vocês conseguiram aprovar na Câmara e está indo para o Senado. Tomara que seja aprovado no Senado também. Muito obrigado. Edson, obrigado, forte abraço para você. Edu, você falou aí da participação da torcida. Me dá a imagem da torcida, por favor, lá do Belfor Roxo para a gente ouvir. E eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta aqui com o Flagrante falando sobre a visita da Comissão de Segurança à CORE no Rio de Janeiro e as dificuldades nas operações policiais. Aumenta aí o som. Intervalo rapidinho na PAN. Quero abrir o espaço para os senhores no telefone da Jovem Pan, WhatsApp da PAN 11 931 17 0620. Aproveita, e eu tenho recebido muitas mensagens, queria agradecer a participação dos senhores. Instagram, @WTravassos ou TikTok. No Instagram, eu leio todas as mensagens. Não estou respondendo porque são muitas. Mas manda a informação do teu bairro, do teu município, do teu estado. É muito importante pra gente, tá? @WTravassos, me segue aí. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Vem aqui não, Rosinha. Eu tenho ouvido muito, como jornalista, a seguinte narrativa. E isso tem vários estados da federação. Parece um monte de gente dizendo o seguinte: a polícia não faz nada. Não, o maior problema do Brasil é segurança pública. Os políticos são incompetentes, não estão atentos ao que está acontecendo. Ok. Quando acontece uma operação policial, como aconteceu aquela do Jacarezinho com os 28 mortos, como aconteceu no Complexo do Alemão, um monte de gente cai em cima e fala um monte de besteira. Aparece um monte de... Eu adoro um monte, né? Esse monte, né, de especialista e fala assim, não, porque tá errado isso, tem que mudar tudo, nós precisamos virar de cabeça para baixo. Eu falei, pô, legal, né? Um monte de gente tem solução. E eu quero dizer o seguinte, fecha aqui, Rosinha. Se a minha mãe tivesse bigode, eu teria 2 pais, irmão. Tem muita gente trabalhando, e trabalhando sério, para fazer essa roda girar. E não é brincadeira, não. Não pense que a área de segurança pública está jogada às traças. Não. Tem gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para garantir a tua segurança. É claro que existe uma narrativa muito legal de tentar amenizar pro lado do vagabundo, pro lado do traficante. Eu não sei se é porque movimenta muito dinheiro e tem muita gente arregada aí ganhando seu dinheirinho do tráfico de drogas. Como eu tô a cavaleiro, eu não pego dinheiro de ninguém, então eu posso falar. Até porque, nesse narizinho de mamãe, nunca entrou um pó. Nunca entrou pó aqui nesse narizinho. Entendeu, irmão? E eu conheço muito cara, já com o seu cabelo branco, cheirador de cocaína. Eu posso falar. Ponto. E não faço acordo com vagabundo. Tu entendeu? Então, quando eu vejo o trabalho acontecendo, cara, teve um intercâmbio das Forças Especiais no Rio de Janeiro essa semana, um trabalho muito bem feito envolvendo o CORE, BOP, o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o NOI, que é o Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, o NEPOM, que é o Núcleo Especial de Policiamento Marítimo da Polícia Federal, Guaíra, no Paraná, DRE, que é a Delegacia de Repressão e Entorpecentes da Federal. Tem aí? Tá aí essa informação? Então roda, por favor. A troca de informações, experiências e técnicas importantes no combate ao crime organizado. Esses foram os principais objetivos do evento.
Entre as atividades, os agentes treinaram patrulhamento em áreas de risco, tiro tático policial, operações aéreas e ações com emprego de drones. Participaram do intercâmbio equipes do CORE, do BOP do Rio de Janeiro, o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Estado do Paraná, Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, NEPOM, Núcleo Especial de Policiamento Marítimo da Polícia Federal de Guaíra, no Paraná, e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Um treinamento que possibilita a especialização dos agentes e o intercâmbio que potencializa a integração das unidades. E aí? Essa semana, tentaram roubar um banco no Rio. Nesse treinamento, eles treinaram com explosivo. Eu vi, ninguém me contou. Policial todo paramentado, indo lá na Caixa Econômica da Boulevard 28 de Setembro, Vila Isabel, porque os vagabundos foram para lá de fuzil, dando tiro pro alto, numa espécie de novo cangaço, tentaram, tinha um vigilante dentro da agência, a patrulha diária chegou na hora, eles atravessaram um carro, teve troca de tiros, isso na 28 de Setembro, bairro de Noel, irmão, bairro da Boemia, que hoje está esvaziado, você não consegue tomar um chopinho com tranquilidade, porque muitos restaurantes tradicionais fecharam as suas portas. E aí, a turma do Esquadrão Antibombas foi para lá paramentada e o cara parece um robô para ver se tinha explosivos, se os vagabundos deixaram lá. O PM do Rio está entrando em confronto com um cara de 762, de 556 em perímetro urbano. As operações especiais, como aconteceu lá no Juramento, no Complexo do Alemão, no Jacarezinho, o do Alemão, o que aconteceu no Alemão, que foi CORE e BOP, mas morreu uma pessoa inocente. Não foi através da especializada, tá? Isso foi uma patrulha diária numa abordagem. E aconteceu o erro. Ponto, tá em investigação. Mas essas operações táticas em áreas conflagradas, como você tem o domínio dos narcotraficantes, não é uma coisa fácil. E o Eduardo Bolsonaro, coloca Edu, deixa eu te falar uma coisa, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu quando vi um vídeo seu essa semana, ou no início do final da semana passada, você visitando a CORE, e falando dos equipamentos e das necessidades, porque na verdade foi uma visita da Comissão de Segurança. Eu falei, cara, é isso. A gente está unindo forças. Você tem a parte dos deputados, dos senadores, de Brasília, se envolvendo com o problema operacional e as dificuldades da tropa que está batendo de frente com os narcotraficantes, que assumiram territórios. Então eu falei, esse é o caminho. Vamos ouvir o que a Comissão de Segurança encontrou no Rio de Janeiro, porque o senhor foi ver de perto as barricadas lá do Complexo do Alemão, não foi isso? Sim, William. Nós fomos numa comitiva da Comissão de Segurança Pública, nós visitamos o CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a convite do delegado Fabrício Oliveira, que comanda o CORE, inclusive agradeço doutor Fabrício por essa oportunidade. E ali é sempre bom você ter uma proximidade para saber onde é que o calo aperta na tropa, né? Se você puder ajudar o agente operacional que está lá na ponta, certamente você vai estar melhorando a segurança pública de todo mundo. E ali eu fiquei muito feliz de ver que, por exemplo, eu sou eleito por São Paulo, Sargento Faur é pelo Paraná. E ainda assim nós somamos forças com outros deputados do Rio de Janeiro e nós fomos fazer essa visita. E foi impressionante, porque em que pese eu ser policial e tenho experiência na fronteira, minha primeira lotação foi na fronteira com a Bolívia, enquanto policial federal, depois em Guarulhos e depois na capital, em São Paulo, no Rio de Janeiro existe uma situação muito especial. A determinação, a decisão do ministro Fachin deu margem e tranquilidade para que os marginais pudessem aumentar a sua fortaleza. Então, hoje em dia, não é que as favelas do Rio de Janeiro já têm fuzil, a maioria delas. É que essas favelas dominadas pelo tráfico de droga agora têm barricadas. A gente está falando de trilho de trem encravado no meio da rua,
Para fazer isso, é uma pequena obra de engenharia, o traficante só fez porque ele teve essa tranquilidade de saber que a polícia não poderia operar em seu território. E mais do que isso, também causou ali, não espanto propriamente dito, mas é surpreendente você ver o material apreendido pelo CORE. A gente está falando de bazuca, a gente está falando de RPG, a gente está falando de ogiva. São materiais que você só vai encontrar, talvez, no Afeganistão, no Iraque ou na Síria. Fora isso, não tem outro lugar no mundo em que o criminoso utilize esse tipo de artefato. Então, com isso em mente, finalizando, William, essa primeira pergunta, a comissão sensibilizada se comprometeu em trazer recursos para prover a esses policiais. Que recursos? Principalmente visão noturna, né? E laser designador, que só é possível de ser visto por aqueles que têm o capacete com essa visão noturna. Eu recentemente fiz uma viagem aos Estados Unidos, junto com o deputado Sargento Gurgel. Nessa oportunidade tentamos, mas não creio que vai ser o caminho, mas a gente vai continuar somando esforços aqui com a bancada do Rio de Janeiro, através de emendas de bancada, para que esse material possa chegar nas mãos desses policiais civis do CORE no Rio de Janeiro. Eduardo, você falou sobre as medidas restritivas, né? E olha como é que são as coisas. Eu recebi uma informação no meio da pandemia de que dentro do Complexo da Maré estava rolando baile, tinha parque de diversão, tinha um monte de coisa. E aí, eu, muito incomodado, mandei uma mensagem lá para o patrulhamento da área. E aí veio a resposta, se a gente não está podendo entrar. Falei, irmão, como assim? Não, por questões sanitárias. Eu falei, então o baile está rolando, o tráfico está faturando, tem roda gigante aí dentro e vocês não podem entrar? Ele falou assim, só em caráter de excepcionalidade. E aí, eu não posso aqui, eu não sou nenhum especialista nisso, mas como vim do Rio de Janeiro para cá em 2010 e comecei a fazer jornal policial em 2006 no Rio e conheço todas as favelas do Rio de Janeiro, e ainda mais a forma como o crime opera, é claro que o vagabundo aproveitou o momento de tranquilidade para aumentar o seu poderio de venda. Ou você acha... Dá uma olhadinha aqui você de casa para mim. Tu acha que o cara lá parou de cheirar cocaína na Rocinha? Tu acha mesmo que o cara da Maré parou de fumar maconha? Ou do cheirinho da Doló? Não, irmão. O tráfico continuou vendendo entorpecente com uma certa tranquilidade, porque ele sabia que se não desse nenhum problema dentro da favela, se o marido não espancasse a mulher, ou se o ladrão não 157 não matou alguém e correu para a favela, se não tivesse nada disso, ele podia vender o seu pó e a sua maconha tranquilamente. Não é isso, Edu? Exatamente, Williams. Eu consigo traçar um paralelo muito, para nós que somos do Rio de Janeiro, certamente o senhor também vai se recordar, do período do Brizola, que governou no início dos anos 80 o Rio de Janeiro e praticamente proibiu também a polícia de subir a favela. Só poderia subir com mandado na mão, mandado judicial, para fazer as operações. E é depois desse período do Rio de Janeiro que se iniciou a era dos tiroteios, né? Até então havia um certo respeito com a polícia, mas depois desse período, que deu tranquilidade aos marginais, eles lucraram com o tráfico de drogas, se armaram, começaram a aparecer os fuzis nas favelas e aí iniciada a era dos tiroteios. Bem, depois desse episódio, Leonel Brizola, querido pelos traficantes, acabou sendo batizado a cocaína com o apelido de Brizola. Hoje em dia, há o risco de se repetir essa história, mas não com o governador do estado, e sim com um ministro do STF, porque o Fachin deu, talvez até, uma tranquilidade maior aos traficantes para que eles pudessem lucrar, se armar mais e fazer essas barricadas. O resultado está aí. Começaram a era dos confrontos com dezenas de mortos. Isso é resultado dessa política fantasiada de direitos humanos. E você acha mesmo que o Pedro Bala, o urso lá do complexo, está preocupado com isso? Segura um pouquinho, Edu, vem aqui no telão. Posso ir lá, Rosinha? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Esse sujeito aqui, ó. Pedro Bala, o urso, é o Pedro Paulo Guedes. Esse senhor é procurado e é o responsável, inclusive tem imagens dele aí circulando, pelo entorpecente, pela venda de entorpecente, o controle do movimento, tá aqui, ó. Esse senhor aqui, ó, procurado. Se você for pegar a história dele, dá uma olhada. Esse cidadão aqui, inclusive, os moleques, eu tenho aquela imagem do arrastão lá no juramento, que eu falei que era dos meninos lá do juramento, que é do comando dele. Bota no ponto aí
dos moleques que foram pra rua roubando, fazendo arrastão na zona norte do Rio de Janeiro. Molecada do Juramento, que está sobre a tutela do senhor Pedro Bala, do seu Urso. Olha a imagem aí, ó, que a gente está mostrando agora. Tá vendo a menina no carro ali, ó? E o cara tá pilotando, parece Uber. Ó, o carro trava, ó o que tá acontecendo na zona norte do Rio de Janeiro. Presta atenção, hein? Sai. Ouve? Olha isso aí, ó. Bora, sai de carro, tá entendendo? Ô, celular, meu celular. Tá aqui. Tira a aliança. Bora, tira a aliança, meu. Bora. Sai do carro. Olha a rapaziada aí, ó. Bora. Eles não conseguem sair com o carro, hein? Bora, Coco. Bora. E aí veio a informação. Essa molecada aí é do Juramento. Os moradores do Juramento estão pedindo paz. O Catuque chegou, filho. Então aqui, ó, Juramento, responsabilidade desse senhor aqui, Pedro Bala, o Urso. São os caras que estão tocando o crime organizado no Rio de Janeiro. E estão lá, faturando a sua grana, tocando a vidinha. Tem imagem do Pedro Bala com chapeuzinho de cowboy, pistola na cintura, saindo do carro sem camisa lá no complexo. E aí, a gente tá ali. Então, eu quero pedir uma ajuda dos senhores. 2253-1177. Informações do paradeiro do senhor Pedro Bala. Beleza? O tal do Urso. Ou então, eu quero informações desses moleques do Juramento que estão aterrorizando os moradores da Zona Norte. Não tem esculacho com o morador. Eu não esculacho ninguém, que é para não ser esculachado. Agora, não vai ficar esculachando o morador, não, que não vai ficar assim. Ponto final. Então, fica aqui o recado, já tá dado. Beleza? Vamos voltar agora aqui pro nosso papo. Edu, desculpa aí. Era só para mostrar um dos caras que vem fazendo um barulho já tem um tempo e parece que ninguém tá se incomodando com isso. Então, se essa molecada tá indo... Porque eu sou de um tempo, Edu, que é o seguinte. O cara vai para lá, começa a fazer bagunça, a resposta tem que ser dada. Porque o início da fama é o princípio da decadência no mundo do crime. E a resposta tem que ser dada para esses caras. E no Rio, em função de medida restritiva ou não, os caras começaram a colocar as asinhas de fora. É fato ou não é? Tivemos em Vila Isabel um ataque ao banco lá essa semana. Com certeza, William. E você é carioca, assim como eu também. Eu morava a 3 quadras ali da 28 de setembro, né? Eu morava ali numa das adjacentes da Pereira Nunes, que chega lá na 28 de setembro. E realmente já foi em algum período, né, um bairro onde tinha bares, restaurantes, né, um movimento, até uma certa tranquilidade. É lamentável saber que hoje em dia o pessoal está de 762 ali nessa parte do asfalto. Mas realmente, o Rio de Janeiro, ele está piorando a sua situação na segurança devido a essa ordem que foi dada pelo ministro Fachin, mas vale lembrar também, foi impetrada essa ação, chamada DPF, pelo Partido Socialista Brasileiro. Foi um pedido do Partido Socialista Brasileiro para que a polícia não operasse baseado nessas restrições sanitárias da pandemia. Uma verdadeira balela. Então o Brasil, essa jabuticaba brasileira é que faz a gente perguntar, né, qual outro país do mundo combate o crime evitando a polícia de trabalhar? Porque a situação é a seguinte, se o morador é roubado no pé da favela, é melhor ela reclamar com o dono do morro, com o traficante. Porque se for reclamar na polícia, dificilmente vai encontrar um policial que vai bater de frente com o STF, é uma situação realmente complicada, né? E o dono do morro, talvez ele possa colocar um ponto final nisso daí, porque na favela dominada pelo tráfico tem ordem. O cara que, a depender da facção que comande, né, e se eles proibirem o roubo na favela, quem rouba na favela é pena de morte. Pergunta se alguém rouba na favela. Muito difícil de encontrar, a não ser que seja ali um dono de morro, né, um traficante que permita esse tipo de conduta. Deus olhe pelos moradores do Rio de Janeiro, que o STF não está olhando. Então, você falou do Vila Isabel. Eu nasci ali no Morro do Andaraí, sabe, irmão? Saí e fui criado em Todos os Santos, na Zona Norte. Eu adorava ir tomar um shopping ali no Petisco da Vila, na 28 ali, que tinha um bolinho, que era uma delícia, um pastelzinho de queijo, muito gostoso. Comer uma pizza na Parmê? Uma pizza na Parmê. Na boa. Muitos moradores pararam de circular à noite ali com medo e muitos comerciantes fecharam seus estabelecimentos comerciais. Quando nós começamos com esse papo e sobre a visita da Comissão de Segurança no CORE, nós tivemos esse intercâmbio que aconteceu. Eu queria até agora, a produção de uma forma muito gentil conseguiu contato com ele, que é o responsável pelo CORE hoje, né? Ele é o delegado Fabrício, está aqui com a gente, doutor Fabrício.
muito obrigado pela gentileza, o senhor participando aqui. Primeiro, eu queria parabenizar pela ação desse grupo especializado. Já não é de hoje, né? Nós sabemos que para você pertencer ao CORE, você precisa ser um vocacionado e estar disposto a se aperfeiçoar como profissional, porque não é uma missão fácil, tanto do CORE como do BOP, das equipes especializadas que fazem esse enfrentamento mais direto com o crime organizado, muito bem estruturado hoje no Rio de Janeiro, com um poderio bélico impressionante, como o Eduardo falou, dos equipamentos que estão hoje na mão do crime. E quando a gente vê essa integração, como eu disse aqui no início, reunindo toda essa turma que o senhor conseguiu, que na verdade vocês fizeram nesse intercâmbio, que é o NOI, NEPOM, DRE, COP, BOP, é necessário esse tipo de intercâmbio, principalmente para as unidades que trabalham nas operações especiais dentro dessas comunidades, porque o objetivo é preservar a vida do cidadão que mora naquela região e, ao mesmo tempo, neutralizar ou prender os criminosos que atuam ali na venda de entorpecente. Muito boa tarde, Fabrício. Boa tarde, William. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde também, deputado Eduardo Bolsonaro. Agradeço mais uma vez aquele fato histórico de ter conseguido trazer até o Rio de Janeiro a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, foi uma data muito especial para os policiais da unidade poderem mostrar para as autoridades um pouquinho da nossa realidade. E aí, dentro esse desse intercâmbio que foi anunciado... Pois não, Luiz? Não, é sobre o intercâmbio mesmo, essa troca de informações e técnicas dentro desse cenário, desse teatro de operações. Esse é o foco do intercâmbio? Isso, perfeitamente. A gente tem percebido uma dificuldade cada vez maior para combater o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Por inúmeras dificuldades, nos últimos anos, essas restrições às operações policiais dificultaram muito o nosso trabalho. A gente tem visto cada vez mais obstáculos nas vias, que são as barricadas. Essas barricadas, elas inviabilizam a utilização de blindados, de veículos da polícia. Então, esse cenário bem complexo, ele exige que as forças de segurança atuem de maneira integrada. Então, o primeiro passo para aumentar essa integração é um treinamento. Então, nós conseguimos desenvolver aqui um intercâmbio entre diversas forças especiais, tanto aqui do Rio de Janeiro quanto do Paraná. Então, diversos profissionais vieram para o Rio de Janeiro, aqui para a cidade da polícia, e nós conseguimos treinar uma semana inteira juntos. Isso ajuda bastante o trabalho, porque aproxima esses profissionais e facilita essas operações conjuntas, né? Você citou também a operação no Complexo do Alemão, que é uma área muito complicada aqui no Rio de Janeiro, né? É um território que ele é densamente ocupado por criminosos. As principais lideranças de uma das facções criminosas do Rio de Janeiro, elas se escondem lá. O terreno está muito barricado, inclusive algumas barricadas nos chamaram a atenção porque foram construídas aí com estruturas metálicas de construção civil muito mais fortes do que trilhos de trem. Então, são algumas estruturas pesadas, verdadeiras obras de engenharia, e por meio de uma atuação conjunta entre a CORE e o BOP, a gente conseguiu rapidamente tomar aquele terreno. Houve confrontos intensos, mas a polícia conseguiu cumprir a sua missão. Como bem falado, infelizmente houve uma senhora que no entorno ali, ela faleceu numa abordagem pontual fora da operação, mas no geral a gente conseguiu fazer uma boa apreensão de armas de fogo, inclusive uma metralhadora .50, e eu chamo a atenção para vídeos que viralizaram na internet de uma bateria antiaérea com tiro traçante que nunca tinha sido visto aqui no Brasil. Então a gente percebe que os criminosos fortaleceram o seu aparato bélico, também colocaram mais obstáculos no terreno. Então são alguns desafios cada vez maiores para as forças de segurança aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente tem a certeza que essas forças unidas, com o apoio das demais instituições de Estado, a gente consegue fazer frente a esses desafios. E aí, o que a gente está vendo hoje aqui no Flagrante, a gente está vendo a parte operacional, a gente está vendo o legislativo
E não adianta achar que a gente vai resolver o problema da segurança pública ou vai trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas sem unir esforços. O trabalho de inteligência hoje, ele é muito robusto. Ele é forte. A parte operacional é forte. Mas como o Fabrício chamou a atenção, aquelas imagens das traçantes em direção ao helicóptero da polícia, eu não conheço, já disse isso aqui, polícia no mundo que precisa ter retroescavadeira para poder tirar a barricada. O BOP tem esse tipo de equipamento em função da necessidade operacional de desobstruir vias. Isso é uma realidade que nós vivemos no nosso país, onde você tem, como na semana passada o Visacro falou, o mini-estado em poder dos narcotraficantes. Esse trabalho de informação e contra-informação. Eduardo, essa semana você fez uma proposta, eu vou falar que você, na verdade, fez um convite para trazer o Marcos Valério para a Comissão de Segurança. Foi isso? Sim, William. Nós já havíamos aprovado um requerimento convidando o Marcos Valério, porque a comissão, as comissões da Câmara, elas não têm poder de convocar, né, de obrigar aquela pessoa a vir prestar um depoimento, então nós convidamos. Havia sido aprovado na Comissão de Segurança Pública. Essa semana nós aprovamos novamente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Esse pedido tem como base a delação do Marcos Valério, em que ele fala categoricamente dos envolvimentos do PT, do Partido dos Trabalhadores, com o PCC, e também do envolvimento de Lula como sendo o mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Então é para detalhar esse tipo de envolvimento que a gente convida ele a vir à comissão. Se ele se sentir à vontade, o convite segue de pé. E só para finalizar, né, a política, ela é envolvida com o narcotráfico. Quando um político fala que quer legalizar as drogas, ele tenta mascarar isso daí como se fosse algo meramente de liberdade individual. Mas ele sabe que os seus parceiros que mexem com o tráfico de drogas, por exemplo, as Farc, que junto com o PT fundaram o grupo chamado Foro de São Paulo em 1990, esteve lá Lula ao lado de Fidel Castro e foi lida na abertura a carta de um dos líderes das Farc. Então interessa a muita gente a legalização das drogas, porque aí essas pessoas sairão da ilegalidade, não precisarão mais lavar dinheiro e será mais recursos para as campanhas de candidatos de partidos de esquerda. Finalizo aqui apenas citando que semelhante caso está também ocorrendo na Espanha com a delação de Hugo Carvajal, que foi o homem da inteligência de Hugo Chávez durante alguns anos. E ele já falou também que, inclusive, embaixadas estavam envolvidas nessa lavagem e remessas de dinheiro do tráfico da região aqui da América do Sul, que iria abastecer partidos de esquerda. Então, existe esse vínculo, eles tentam até nos censurar para que a gente não fale isso na internet. Mas eu agradeço o espaço, William. Isso tem que ser escrachado se a gente quiser colocar a nossa sociedade mais segura. O fato é, gente, eu costumo dizer que eu não tenho nenhuma preocupação em falar sobre nenhum assunto aqui. É o debate, é livre. A gente está conversando sobre segurança pública. E nós temos uma comissão que está convocando uma pessoa em função de um depoimento que ela deu, de uma delação que ela fez na Polícia Federal. Ponto. E não precisa ter... Homologada pelo STF. Ponto. Ponto. E o que eu estou tratando aqui é da segurança do cidadão. E eu vou dar um passinho a mais aqui. O fato que o Fabrício chamou a atenção para o uso da munição traçante, eu quero dizer para os senhores que quando a aeronave, um avião, está se aproximando ali do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ele sobrevoa o complexo ali, ele passa ao lado do complexo da Penha, do complexo do Alemão. Os senhores sabiam disso? Que as aeronaves, elas circulam por várias comunidades onde você tem, principalmente, o Comando Vermelho, com um poderio bélico capaz de derrubar uma aeronave? É mentira, Fabrício? Não é mentira. Inclusive, houve um episódio recente de uma aeronave civil, um helicóptero, inúmeros disparos de traficantes, inclusive os traficantes riam enquanto davam rajadas para o alto. Essa aeronave da aviação civil, ela foi atingida diversas vezes, mas graças a Deus ela não caiu. Então a gente percebe que esses delinquentes hoje parecem não temer a ação do Estado, inclusive por conta dessas restrições. Eles têm um armamento pesado, armamento de guerra, muitas vezes calibres superiores ao que a polícia utiliza aqui no Rio de Janeiro,
e eles não têm qualquer respeito pela vida. Então, esse episódio que aconteceu, principalmente em relação a uma aeronave da aviação civil, chamou muita atenção aqui, porque, infelizmente, quando eles atiram contra as aeronaves, uma parcela aí da sociedade organizada, da própria imprensa e alguns políticos, eles não se sensibilizam com esses tiros contra a aeronave da polícia. Mas quando houve aqui tiros contra uma aeronave civil, isso chamou muita atenção. Então a gente considera um grave problema esse tipo de armamento na mão desses criminosos no Rio de Janeiro, e a polícia tem que trabalhar para apreender essas armas. E eu quero deixar bem claro aqui que vou fazer 53 anos, né? Ainda não estou precisando de remédio para a minha memória. Então, às vezes, aparece aqui na minha frente algumas imagens. 2009, eu lembro de um cara saindo de sunga de dentro de uma aeronave pegando fogo, onde morreram 3 policiais, que foi o helicóptero abatido lá próximo à Vila Isabel, que foi do outro lado, não foi na Marechal Rondon, com 24 de maio, que foi aonde lá na região do Sampaio, Riachuelo. Sampaio, isso. Sampaio, lembra disso, Edu? Eu lembro porque foi o maior tiroteio que eu já ouvi da minha casa, foi esse tiroteio quando caiu essa aeronave. Eu lembro que eu acordei cedo, tava a bala já voando, e era lá final da manhã e continuava um tiroteio muito intenso. Aí eu ligando a televisão, eu vi lá o helicóptero caindo. Tá, aí vamos lá. O senhor foi pro plenário falar sobre a visita da Comissão de Segurança no CORE. O senhor teve a oportunidade de ver de perto as dificuldades e as necessidades do grupo de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os parlamentares em Brasília, eles estão com os ouvidos abertos para os problemas do Rio de Janeiro? William, uma boa parte deles, sim, né? E eu costumo até dizer, desde 2014, que foi a minha primeira eleição, a chamada bancada da bala, que são os deputados oriundos de forças policiais, ela tem dobrado ou triplicado eleição após eleição. E nós temos algumas dezenas de policiais hoje que têm mandato como deputado federal. É por isso que hoje a gente conseguiu, essa semana, na verdade foi ontem, aprovar o fim das saídas temporárias. E eu vou dar aqui uma diferença muito grande dessa legislatura para a legislatura passada, né? Lembrando que a legislatura atual tem mais policiais como deputados federais. É que em 2017 a gente analisou a mesma matéria, só que não havia força suficiente para acabar com as saídas temporárias. Então o que ocorreu naquele momento? Em 2017 foi reduzido o número de saídas temporárias e também reduzido o tempo, né? Os dias que os criminosos teriam direito a ficar fora da prisão. Bem, essa semana, com essa matéria novamente em pauta, ocorreu uma discussão de bastidores. A esquerda tentava nos convencer de que não haveria força do projeto passar. E, antes do projeto ser revogado, eles propuseram um avanço. Que avanço seria esse? De manter as saídas temporárias, mas por apenas um dia por ano. Bem, aqui eu faço público parabenizar o deputado Capitão Derrite, porque ele conseguiu bancar o seu relatório dizendo que era para acabar, eram 0 saidinhas e saidões por ano. Então, fomos para o tudo ou nada e saímos vitoriosos. A gente tem muita felicidade, né, de pelo menos esse fato a gente conseguir comemorar. E além disso também outros projetos avançando, finalizando, como por exemplo a criação do crime de domínio de cidades, que é o chamado novo cangaço. Os criminosos vão fortemente armados, sitiam toda uma cidade, às vezes quando tem uma delegacia de polícia, eles centram fogo na delegacia de polícia, enquanto assaltam um banco, fazem cordão humano, enfim, aquela coisa toda. Isso agora, por si só, também já passa a ser crime. Ou seja, se capturado, essa pessoa vai passar mais tempo na cadeia. E quanto mais tempo na cadeia, é menos tempo em liberdade, delinquindo e aterrorizando os cidadãos de bem. Posso te fazer uma pergunta agora? Que eu vou até falar sobre esse tema da saída temporária. E uma coisa me incomoda, eu estava até conversando com os colegas aqui. O cara que vai na saidinha, ele já está no semiaberto. Então, assim, ele já está na rua, Edu. O que muda nesse jogo? Enquanto ele está na saidinha ou no saidão, qualquer saída temporária que seja, ele tem mais liberdade. O que a gente está buscando é não permitir que o Código Penal seja um passeio no parque.
Por exemplo, você olha lá, crime de homicídio, 6 a 20 anos de cadeia. Qualquer advogado sabe que se ele não pegar 8 anos de cadeia, ele sequer vai começar no regime fechado. Então, o que nós estamos buscando é que essas pessoas tenham mais tempo encarceradas. É não permitir que eles saiam. Bom, Fabrício, sobre essa coisa do comportamento do preso, eu queria... É claro que hoje eu chamei o senhor para falar sobre esse intercâmbio. Mas, na prática, o que a gente observa no mundo do crime, se eu estiver errado, o senhor pode confirmar isso ou me desmentir aqui. Quando o integrante de uma facção criminosa, ele vai para o saidinha, ou melhor, ele dentro do sistema penitenciário, ele mantém um bom comportamento, porque é a regra do jogo para eles, não é isso? Ele precisa ter esse bom comportamento para poder ganhar liberdade. Isso já é uma pré-conduta ali? William, hoje, na verdade, em alguns presídios, há até uma dificuldade de se controlar toda essa massa carcerária e de você fazer uma avaliação concreta do comportamento de cada criminoso. A gente sabe que, infelizmente, muitos delinquentes, via telefone, continuam dando as ordens dentro de presídios. Essa realidade mudou um pouquinho com o sistema penitenciário federal, mas essa questão de se avaliar o comportamento do preso, ela ainda é insuficiente por parte do Estado, né? Mas a gente percebe que todos esses integrantes de organizações criminosas, eles esperam esse momento da saidinha para realmente sair de uma maneira definitiva do presídio e não voltar mais. Recentemente houve uma ampla divulgação aqui de que na última grande saída no Rio de Janeiro, cerca de 47% dos detentos não voltaram e se tornaram foragidos da justiça. Então, foi uma medida muito benéfica para a população brasileira, essa aprovação pela Câmara dos Deputados do fim dessas saidinhas. A gente espera que os senadores se sensibilizem com a importância do tema e consigam aprovar essa lei, porque o criminoso tem que cumprir a pena dentro do presídio, não é cumprir a pena em liberdade praticando outros crimes. Bom, Edu, você se importa de eu te chamar de Edu? A gente está aqui, a gente está batendo um papo aqui, como carioca, às vezes me perdoe, deputado, de eu chamar o senhor. Bom, Edu, a gente vai batendo um papo e o programa Flagrante, ele tem essa característica, né, de um bate-papo para a gente poder abordar esses temas, que são temas fortes, violentos, enfim, situações que chamam a atenção da sociedade como um todo. Me perdoe, eu estou te chamando de Edu com uma intimidade, eu nem te conheço pessoalmente. Né? Mas vamos lá. Do que você viu, Edu, o que você acha que que está como prioridade hoje para ajudar o trabalho operacional nas comunidades hoje que estão dominadas por narcotraficantes ou por milícias? Olha, acho que o principal seria o ministro Fachin realmente colocar a mão na consciência e liderar a revogação da sua própria decisão. Isso daí seria um ponto para que a polícia voltasse a ter a normalidade de operar onde quer que fosse. Porque você só combate, você só reduz a criminalidade combatendo. Se você olhar, William, por que a criminalidade do Brasil é alta? Porque o bandido ele tem muito conforto. A nossa Constituição de 88 ela foi feita por pessoas que se diziam perseguidas políticas, mas que no passado assaltaram, sequestraram, fizeram e aconteceram. E depois dos anos 90, continuou aumentando o conforto dos bandidos, né? Toda a lei nova que vinha, ela vinha travestida de um falso sensação de direitos humanos. Vem a Lei 9.099 do crime de menor potencial ofensivo, depois vem as medidas cautelares diversas da prisão, a fiança. No Brasil o cara pode tudo, se ele for condenado ele tem direito a sexo, auxílio e reclusão, ele tem uma infinidade de coisas em que ele acaba se perguntando, ora, eu vou trabalhar para quê? E aí ele acaba desaguando dentro da criminalidade. E, enfim, o que nós estamos tentando fazer agora é justamente o contrário, é tornar mais difícil a vida do bandido. Quem nunca se viu, quem nunca se deparou, William, num programa, talvez aí igual ao do senhor, em que a polícia prende em flagrante um criminoso e ele tem aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Se você for olhar a ficha criminal desse sujeito, a única vez que ele não cometeu crime foi pelo período em que ele esteve encarcerado. Então a gente tem que acabar com essa falsa moralidade de achar que ter pena do bandido é algo nobre. Não.
A gente tem que ter pena da vítima. Isso sim é que é nobre. O bandido, ele tem que ficar encarcerado, porque se ele ficar solto, ele vai botar uma bala na tua cabeça para pegar o teu celular. Isso daí, finalizando, é um desvio de valor. Nós, se formos bem educados e tivermos valores sedimentados nas nossas cabeças, a gente nunca, por mais pobre que nós sejamos, a gente nunca seria capaz de pegar uma arma e dar um tiro em alguém para roubar uma bolsa. E é por isso que a maioria das pessoas faveladas, em que pese essa condição ruim econômica, elas são, a maioria, trabalhadores. Agora, uma pequena minoria de traficantes não pode querer se beneficiar de um sistema inteiro, né? Porque o político de esquerda, ele fala, né? Não, a gente tem que olhar pelo pobre, isso daí vai ser ruim para o pobre. Não, negativo. O pobre quer mais é que o bandido se lasque. O cara que mais sofre com o tráfico de drogas é o cara que mora numa favela dessa. Que se o traficante olhar para a filha dele, se der mole, ele vai estuprar a menina. Que se a menina olhar para o lado, ele vai raspar a cabeça dela. Que se alguém estiver devendo, meter o nariz no pó lá, por pior que seja, mas se o cara estiver devendo R$5 na boca, ele vai ser executado. Isso daí é barbárie, isso daí a gente não pode aceitar. Então, como deputado federal, eu fico muito feliz de ter aprovado essas leis, assim como o delegado Fabrício, faço coro aqui para que o Senado seja sensível e aprove com celeridade essas matérias e não faça como fez com a redução da maioridade penal, que já está aí há 3, 4 ou talvez até 5 anos parada no Senado, talvez esperando mais um caso notório de um criminoso menor de idade para, enfim, colocar em votação essa redução da maioridade penal. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, eu agradeço a gentileza do nosso bate-papo e de todos os temas que nós abordamos relacionados à segurança pública. Tenha o programa Flagrante como um braço forte daqueles que querem abordar esse tema, segurança pública, sem medinho, sem historinha, para a gente falar o que realmente é. O senhor falou sobre a realidade da favela e o que acontece na favela. Essa coisa de glamourar bandido não cola para gente que conhece e já entrou e sente o cheiro de uma favela, porque tem um jeito. A viola toca diferente lá dentro. E eu recomendo, e eu já convidei aqui, para qualquer um que tenha curiosidade de como funciona a favela, antes de dar uma canetada, me liga e eu vou com o senhor aonde o senhor quiser. Na Grota, no Alemão, na Chatuba, no Jacarezinho, no Vidigal, Rocinha. Nós vamos entrar. Beleza? William, desculpa interromper, William, mas esse foi o meu intento, minha intenção, quando eu abri para toda a Comissão de Segurança Pública para irmos visitar o CORE, para que realmente os deputados, qualquer um deles, inclusive esses que se dizem tão defensores de direitos humanos, para que dessem uma volta dentro do blindado para ver como é que é o dia a dia desses policiais. E numa rápida volta, William, numa rapidíssima volta, a gente já viu gente armada, já vimos barricadas, corre-corre. Então, realmente, é uma profissão aqui que eu tiro o chapéu, não só para o delegado Fabrício, mas para todos os colegas dele que fazem parte dessa tropa de elite. Vocês têm meu respeito. Eu tenho muito respeito e admiração pelo CORE, pelo BOP, pelos policiais do Rio de Janeiro como um todo. O que esses profissionais passam, gente? Você entrar num carro blindado e no Rio, né, quando você não está no blindado, o traficante manda no radinho, eu vou acertar o retrovisor esquerdo, ele acerta. Vou acertar o retrovisor direito, ele acerta. Porque ele está abrigado numa visão privilegiada dentro da favela. E a dificuldade deles, que chegam, eles precisam entrar e descobrir de onde está vindo o tiro. Imagine isso à noite. Imagine que você tem a responsabilidade como Estado de manter a ordem e você não pode tirar a vida de ninguém, filhinho, de inocente nenhum. Porque senão é cadeia e quem paga o advogado é ele, tá? É ele. Ficar dentro de um carro blindado tomando tiro de fuzil. Vocês não têm noção do que é isso. Vocês não têm noção do que é tomar tiro de tudo quanto é lado. Você entra, por exemplo, no Complexo do Alemão, dependendo da região, que é como se fosse um vale, você está tomando tiro de tudo quanto é lado. Me dá um exemplo, Fabrício, de uma favela que vocês tomam tiro de tudo quanto é lado. William, você falou muito bem. Ali no Complexo do Alemão é uma área muito complicada de se operar, porque é muito extensa e com vários morros, né? Então, muitas vezes você está operando numa região, por exemplo, a Fazendinha, você está exposto ali para Nova Brasília, ou para a região de Mata, ou para o Morro do Alemão. A região da Vila Cruzeiro também, Complexo da Penha ali, ela também é um vale muito complicada. A própria Rocinha
que é uma favela muito grande. Então aqui no Rio de Janeiro são mais de 1.000 favelas, né? Todas elas com algum tipo de influência do crime organizado, cerca de 80% delas com influência do tráfico de drogas e outras 20% de milícias. E a gente tem todo tipo de território aqui para atuar. Então essa diversidade de terrenos, ela é um desafio a mais para os policiais, mas a gente tem aqui equipes bem treinadas, bem equipadas para fazer frente a esse desafio. E aí, Fabrício e Edu, vem aqueles especialistas e falam o seguinte: não, então a gente tem a solução. Não entra na favela e vai buscar o traficante quando ele sair. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ô, irmão, o cara tá ganhando dinheiro na favela, ele recebe tudo que ele tem lá dentro. Você acha mesmo que ele vai sair? Você acha que é assim que funciona, que a banda toca? Existe um estado paralelo dentro das favelas do Rio de Janeiro e de várias outras favelas pelo Brasil. Tem que desentocar o rato, irmão. Tem que botar ele pra fora e tem que prender. Ponto. E precisa de suporte financeiro, porque essas operações, elas custam dinheiro. Você precisa de equipamento e precisa de respaldo jurídico para poder atuar. Sem isso, irmão, nós vamos continuar enxugando o gelo. Quero agradecer o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o delegado Fabrício Oliveira, chefe da CORE, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Senhores, muito obrigado pela gentileza, meus cumprimentos. Ótimo sábado, bom final de semana. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, William. Fica com Deus. Falou, gente. Tamo juntos aí. Ó, e tem um detalhe, hein? Ainda hoje, aqui, vamos falar sobre a saidinha e sobre a morte de um homem que foi apontado como um dos responsáveis por uma das maiores milícias do Rio de Janeiro. Estamos de volta com Flagrante, eu sou o William Travassos, pode me chamar de WT, 931170620, o prefixo é 11, o WhatsApp da PAN, meu Instagram tá aí, @WTravassos, quero muito contar com a participação dos senhores, manda pros amigos e vai ser muito legal. Poxa, mas lá no seu Instagram o senhor não fala de polícia, não? Não, meu papo é outro, lá é brincadeira. Mas então por que o senhor dá o seu Instagram? Simples, porque a melhor fonte de um jornalista tá aí, na voz do povo. É só através dos senhores que eu fico muito bem informado. Então, por favor, me ajudem nessa batalha, me passem informações. E detalhe, vem aqui, ó, Rosinha. Eu mostrei aqui o roubo lá no Juramento, né? Ou melhor, ali naquela região do Juramento no Rio de Janeiro, e mostrei os caras roubando. Essa informação chegou para mim, né? Inclusive dos moradores pedindo socorro, dizendo: olha, o Juramento precisa de paz. Essa região, Vicente Carvalho, Juramento, no Rio de Janeiro, precisa de paz. Então você, que de Brasília, do Gama, né, onde tem, ou de Porto Alegre, né, galera aí que tá no Sul, na Bahia, aonde você estiver, irmão, fazemos parte de uma mesma família. Acreditamos no trabalho e na luta para a gente poder criar os nossos filhos. Não tem acordo com vagabundo, não tem sacanagem comigo, ponto. Eu sou assim e acredito que muitos dos senhores que estão me acompanhando aqui na Jovem Pan pensam da mesma forma. Eu não tenho partido político, eu trabalho por feijão, arroz e trabalho, ponto. É simples. Eu acho que você também está assim. Inclusive, eu queria agradecer a imensa audiência que nós temos no YouTube. E no YouTube tem uma coisa muito interessante, que a caixa de mensagens, ela está aberta. Então você pode entrar, né? Eu agradeço os senhores que estão através da Parabólica, da TV a cabo, da Panflix. E no YouTube, você está lá, tem a caixinha, entra e bate papo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui com os senhores agora. Os senhores gostaram ou não dessa nova decisão aí da história da saidinha? A famosa saidinha, conhecida pela justiça como forma de ressocializar os presos com o mundo fora do sistema prisional, pode estar com os dias contados. A Câmara aprovou o projeto que acaba com a saída temporada de presos. Você vai acompanhar na reportagem do Vitor Hugo Salina. Mas, por favor, comente. Você acha que esta lei
ela pode mudar a vida do brasileiro? Ela pode trazer mais segurança e uma sensação de que a lei está mais dura, mais severa com o vagabundo? Participe, comente. Vamos à reportagem do Vitor. A análise da proposta só foi possível após o presidente da Câmara, Arthur Lira, juntar o texto já aprovado pelos senadores a um projeto do ano passado, que exigia a realização de exame criminológico para a concessão da saída temporária. Como essa proposta já tinha a urgência aprovada, pôde ser levada diretamente ao plenário. A lei atual permite a saída temporária dos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. A legislação prevê o benefício a detentos com comportamento considerado adequado e que já tenham cumprido o mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. A proposta inicial, aprovada no Senado, limitava esse benefício. O texto substitutivo do relator, deputado Capitão Derrite, do PL, alterou a proposta, abolindo completamente a chamada saidinha. Parabéns aos deputados que votaram favoráveis, não só pelo meu relatório ou pelo projeto da senadora Ana Amélia, mas pelo bem da população brasileira e para que a gente possa reduzir a impunidade do nosso país. A deputada Érica Cocai, do PT, criticou a mudança da lei. Esse projeto não atende ao que anseia a sociedade, até porque o número de pessoas que durante o saidão não voltam para o estabelecimento prisional é diminuto. Foram 311 votos a favor e 98 contrários. O projeto agora precisa ser analisado outra vez pelos senadores. Outro texto que vai ao Senado torna hediondo o novo cangaço, quando grupos criminosos fortemente armados exercem domínio sobre as cidades e impedem a reação das forças de segurança local. Segundo o texto do relator, deputado Neucilmar Fraga, o crime será punido com reclusão de 15 a 30 anos, mas poderá ser de 20 a 30 anos e multa se a violência resultar em lesão corporal grave, e 20 a 40 anos e multa se houver morte. A Câmara dos Deputados também aprovou por 408 votos contra 9 o projeto de lei do deputado Júnior Amaral, do PL de Minas, que aumenta as penas para os crimes de furto ou roubo cometidos em situações de calamidade, como incêndios e naufrágios. A proposta também segue para análise do Senado. Pois bem, está aí disponível para os senhores no YouTube essa caixinha aí de mensagens, então participe. A gente vai aguardar o resultado no Senado e aí a gente vai voltar com esse tema aqui. Mas fato é, e eu até falei com o deputado Eduardo Bolsonaro sobre essa situação. O cara hoje que tem o direito ao benefício, ele já está no semiaberto. Tem que endurecer para o cara entender que ele não pode cometer crime? Sim. Precisamos aumentar o número de casos solucionados pela polícia? Sim. Precisamos dar condições de trabalho à polícia científica, à polícia militar, à polícia civil, que, como os senhores viram no bloco anterior, tem muita gente trabalhando e trabalhando sério. E é esse o caminho. Nós temos mais um crime que vai ser difícil de ser solucionado. Ah, porque isso é paranormal? Não, irmão. Opa! Conhecendo o Rio de Janeiro, os senhores viram essa semana, na quinta-feira, o ex-vereador do Rio de Janeiro, o Genominho Guimarães Filho, conhecido como Genominho, que já tinha sido preso, né, com o suposto envolvimento da milícia. Ele era o irmão do Natalino. Era, né, porque ele foi morto nesta quinta-feira, foi alvejado por tiros de fuzil lá no Guandu-Sapê, na estrada do Guandu-Sapê. Fica no Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Né? Ele teria sido atingido na barriga, na perna. Recebeu socorro e tal, foi levado lá para o hospital na verdade, eu acho que foi o Oeste Dor, um hospital lá, que era uma rede, né? Mas ele veio a óbito na quinta-feira. Essa morte chamou a atenção
para o que pode ser uma queima de arquivos ou não. Ele foi alvejado em frente ao centro social. Você sabe que eu conheci o Jerominho e o Natalino uma vez numa cerimônia, isso em 1900 e Guaraná de rolha, lá atrás. Teve uma... Você sabe o que é Guaraná de rolha? Sabe, né? O Guaraná de rolha, o Guaraná tinha uma cortiça ali na tampa dele, eu chamo de Guaraná de rolha, é o tempão lá atrás, né? Então, e aí ele foi receber um título de cidadão de Nova Iguaçu, né? E eu estava nessa cerimônia e eu não sabia quem eram aqueles dois ali. E eu lembro que, eu não sei se foi o Natalino ou o Genominho, falou assim, nós temos um trabalho social lá na Zona Oeste. Falei, meu, que legal, irmão. O senhor tem que ir lá conhecer. Eu não sabia quem era, né, irmão? Fui lá, participei da cerimônia, hoje eu ganhei o título lá de cidadão de Nova Iguaçu. Um abraço para a Baixada Fluminense e vida que segue. Eu não fui visitar o trabalho dele, ele tocou a vida dele. Enfim, logo depois vem a CPI da milícia. Quem aparece? Aquele sujeito investigado na CPI da milícia. E aí vem a história da Liga da Justiça, com o símbolo do Batman, controle de transporte alternativo, cobrança de taxa. E aí era uma maluquice, e a milícia ainda é uma grande loucura, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ela tem o seu maior braço. O Natalino foi alvejado, a gente tem imagens, inclusive, logo depois dos tiros, dele sendo atendido no meio da rua. Tem a imagem aí? Já pode rodar? Me dá a imagem, não. Essa é a imagem ali da movimentação. Eu quero outro vídeo, é o primeiro vídeo que eu mandei para vocês, que eu tinha recebido, né? Na quinta-feira o telefone tocou, berrou, logo chegou o vídeo aqui. É por isso que eu tô falando, @WTravassos, turma. Participa, manda para mim aí a informação que chega rapidinho. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Ele, inclusive, teve uma outra pessoa que foi atingida, que estaria ali ao lado dele. Então, toma aí, você tá vendo? Tem duas pessoas sendo atendidas no chão. Um deles é o Genominho, em frente ao centro social. Olha a imagem, olha lá. O de trás, o primeiro não, é o de trás, olha lá, que está sendo atendido. Você tá vendo? E foi socorrido, mas não resistiu aos tiro de fuzil, amigo. Esquece. Ele era um ex-policial, ele e o irmão, né? Ele seria o fundador da Liga da Justiça, que foi alvo da CPI das milícias. Essa Liga da Justiça, que tinha o símbolo do Batman, ela foi o grupo paramilitar mais famoso do Rio de Janeiro, que ganha uma repercussão incrível. Inclusive, um dos caras, o Batman, chega a sair pela porta da frente de um presídio. Amigo. Ele foi preso no começo de 2005? Não lembro agora, rapaz. Aí depois foi solto, tinha acusado ele de envolvimento na morte de um cara, depois... Enfim, todo um histórico. Agora, descobrir quem matou e o porquê, se tem relação com a milícia, disputa de território. Agora, não se esqueçam, hein? Fechadinho aqui em mim. Ano de política, de eleição. Na Baixada Fluminense, nos últimos 6 anos, 35 políticos foram mortos, ou pessoas ligadas à política. Esse crime pode ter envolvimento com política? Sim, porque a Zona Oeste é o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Ponto. Pode ter alguma queima de arquivo? Sim. Alguma desavença dentro do grupo? Ele não teria mais envolvimento com a milícia. Inclusive, a milícia no Rio de Janeiro, ela mudou a sua característica. O Coelhinho Branco, que fica aqui no cantinho, me contou o seguinte. Eu paro aqui, ele me conta as histórias. O policial que antigamente era envolvido com milícia, a corregedoria começou a dar muito trabalho e os caras começaram a descobrir que não era jogo ficar de frente na milícia. Hoje, os frentes são caras que vieram do mundo do crime, na grande maioria. Envolvidos com tráfico, ou então caras que herdaram de parente e começaram a bancar, que hoje ficam se digladiando e se matando aí para conseguir espaço e dominar território. Tudo por causa do dinheiro.
É mais um crime de difícil solução. Vamos aguardar o desdobramento disso. Obrigado pelas mensagens aí, rapaziada. Obrigado pelo carinho. Ah, você que tá reclamando aí, meu irmão, vá quebrar uma pedreira. Tu já viu, hein? Tu já viu alguém jogar pedra em árvore que não dá fruto? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, taca árvore, pedra. Pô, então eu vou fazer o quê? Eu não vou brigar contigo, pode falar sozinho aí. Tem os caras que ficam provocando pra você brigar com ele. Não vou perder meu tempo com isso, pelo amor, eu tô cheio de roupa pra lavar, cheio de problema pra resolver, eu nem conto nada pra vocês. Essa semana o Tramela, que é um moleque que trabalha com a gente, o Tramela tá ali, deixa eu dar uma olhada, ver se o Tramela tá ali. Tramela tá ali? Ele tá ali, ele... O que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui? Matéria pra fazer. Você fez matéria? É. O repórter farejador? Farejador. O Tramela me falou que você ia fazer um negócio aí e que você andou farejando. Deixa eu te falar uma coisa. Diga lá. A tua mulher sabe que você foi pra balada? Gostou muito não, cara. Não gostou? Não. Ao longo desses anos ela não acostumou não, Deixa eu só falar uma coisa. Falar que tá fazendo reportagem às 5 da manhã de sexta pra sábado, não é legal. De sábado pra domingo. E de sábado pra domingo tu foi pra balada? Ficou brava, cara. Ficou brava? Falou, meu, no lugar que você vai, eu falei, mas eu conheço. Conheço, tava com WT lá, né? Botou meu nome? WT, lógico. Não faz isso não. Você sabe que quando nasceu, uma vez, a mulher dele me ligou. Aí falou assim, ô WT, é verdade que a tua filha deixou a mamadeira aqui no carro? Aí eu falei, mamadeira, mano? Minha filha tem 19 anos, né, mano? Aí eu falei, é verdade. Não entendi nada, né? Depois eu falei, que coisa? Ele, não, porque tinha uma mamadeira lá no carro, eu ia dizer que era de quem? Eu falei, tu vai dizer que é da minha filha que tem 19 anos? Que tava com... Tu para de contar a história em casa botando-me no rolo, hein? Eu vou te falar. São 26 anos de profissão, né? Carreira. Sim. E aí, cara, pela primeira vez ela falou, mas você vai numa balada? Eu falei, não, eu vou trabalhar. Vai trabalhar. É ordem do WT. Eu trabalho na Jovem Pan, pro Flagrante. Enfim. Tá. Todos nós aqui da casa. Então pare de papo furado. Roda o VT aí do repórter farejador. Barulho, bebidas, drogas e medo. Esta é a situação dos moradores de Cerqueira César, entre as ruas Frei Caneca com a rua Peixoto Comide, na região central de São Paulo. Depois que as normas do Covid-19 foram flexibilizadas, as baladas voltaram com força total. E não é de hoje que isso acontece. Estivemos lá durante toda a noite e madrugada e confirmamos a denúncia. E os moradores sofrem com essa situação. Primeiro, vamos conhecer o local durante o dia. Tentamos ouvir moradores, a lei do medo impera. Falamos com os comerciantes com o uso de uma microcâmera e conseguimos algumas informações. Olha, senhor, eu não sei, porque aqui fecha às 11h30 da noite, então eu realmente não sei. Mas esta tranquilidade dos moradores e comerciantes acaba quando chega o final de semana à noite. É um vai e vem de grupos. Em várias casas noturnas, no estilo open bar, segundo informações, a galera paga, bebe e usa drogas e vão para outras casas. E aí o barulho na rua. Importunação, bebidas e drogas, sujeira e até sexo a céu aberto. Vamos acompanhar a partir de agora cenas preocupantes. Mesmo com a presença da polícia, os jovens passam dos limites. Trabalhei com uma câmera escondida no chão, com um celular de dentro do carro e uma câmera de dentro de um hotel. A movimentação é grande, muita bebida, agitação e drogas. Reparem neste grupo, eles conversam, mas na realidade um deles vai passar cocaína. Veja na imagem, ele tira um saco plástico com trouxinhas de cocaína, enquanto seu amigo acende um baseado. Aqui, o uso de drogas é liberado. Madrugada dentro e a droga não para. Veja, essas jovens estão passando comprimidos para outra e colocando num cubo, possivelmente MD ou êxtase.
Veja este rapaz, ele se abaixa e começa a preparar a droga que será consumida. Talvez MD, êxtase, balinhas, LSD, enfim, seja o que for. Olha o trabalho dele. O detalhe é que o reflexo do giroflex da polícia bate no rosto dele e ninguém faz nada. Ele se levanta e sai sem ser percebido. Uma das coisas nos chama atenção. Muitas pessoas, e alguma delas nós conseguimos gravar, o uso de pirulito na boca. Na realidade, os jovens mascam o plástico do pirulito, porque determinada droga trava a mandíbula. E até para isso, uma senhora vai no local e ganha um bom dinheiro vendendo pirulito. Durante o dia é assim. Depois de tanta bebida e drogas, os jovens fazem uso do banheiro na rua São Miguel a céu aberto. Local este também para sexo. Pois é, WT, onde estão as nossas autoridades? Em nota, a prefeitura nos respondeu. Em resumo, o primeiro trecho diz que a subprefeitura realiza vistorias sistemáticas na região da Rua Peixoto Gomide. No âmbito de suas atribuições, fiscaliza licença de funcionamento dos estabelecimentos e funcionamento de bares, com portas abertas para a via pública, após a 1 da madrugada. Todas as irregularidades constatadas são objetos de atuação nos termos da legislação municipal. A fiscalização de aglomeração de pessoas em via pública, causando perturbação do sossego, é competência da Polícia Militar. E ainda deixa o telefone 156 em caso de denúncias e reclamações. Luiz Guerra, repórter farejador para o programa Flagrante. A bronca do WT. Eu não sei se... Primeiro deixa eu dar uma olhadinha nessa nota aí, da prefeita. Eu já me deu com caneta? É. Legal. Isso aí, né? Jornalista sem caneta. Você vai me dizer que comprou a caneta pra mim. Não. Não, até porque a caneta sem tampa, né? Também ele me dá uma vale, Bic sem tampa. É do meu amigo aqui. Subprefeitura realiza... Não, e é isso mesmo. A subprefeitura, ela vem fazendo o trabalho. Tenha dúvidas. Sim. Eu queria pedir ajuda aí da turma do DENARC, queria pedir turma da Guarda Municipal e a turma da Polícia Militar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O cara pode cheirar o quanto ele quiser, né? A vida é dele. Só que tem o seguinte, quando ele bota esse pó pra dentro, eles estão botando agora um negócio que... Como é que ficou mastigando aquele tubinho, né? É pra não travar. O pirulito. Aquele plastiquinho do pirulito. Então eles compram o pirulito, e eles ficam... Mordendo? Exatamente. Como você está fazendo com a caneta, exatamente. Pra quê? Exatamente, porque eles usam opioides, eles usam êxtase e tudo mais. E o que acontece? Ela trava a mandíbula, né? E travando a mandíbula, acaba não respirando direito. Então, pode acontecer uma... Você pode fazer o que você quiser da tua vida. A vida é tua, a saúde é tua. Mas você não pode usar cocaína, maconha, LSD ou porcaria nenhuma. Porque, na verdade, você está financiando o crime organizado. É muito impressionante o que o farejador encontrou quando a gente olha para a maior cidade do país e vê que o usuário se sente muito à vontade para fazer esse tipo de coisa. Eu venho acompanhado a Operação Caronte, em cima da Cracolândia, e em cima dos principais pontos de vendas de entorpecentes aqui em São Paulo. Tem uma molecada que insiste em fazer isso em plena luz do dia, desrespeitando qualquer um. A gente não pode dar moleza para essa molecada. Tem que dar trabalho. Então é o seguinte, a denúncia foi feita, a prefeitura foi comunicada. Farejador, nós vamos fazer o seguinte, manda uma cartinha para todo mundo, DENARC, PM, Delegacia do Bairro, manda para todo mundo, manda a reportagem com a foto da galera, que é para identificar, porque entenda uma coisa, o cara que está cheirando ali está comprando de alguém, tem um comércio de entorpecente nessa área, irmão. O cara não traz a maconhazinha dele ou a cocaína no bolso de casa, não, ele está comprando a balinha de alguém ali naquele ponto. Então, se tem venda de entorpecente na cara de todo mundo, uma resposta precisa ser dada. Encaminha para quem de direito. Sim. E uma coisa que eu queria te falar.
Sim, a prefeitura, eu já fiz outras matérias lá. E a prefeitura colocou iluminação. Isso ajudou muito. Sim. Sim, ajudou muito. Realmente ela coloca a metropolitana e tudo mais. Fato. Agora, a questão é como você está falando. O buraco é mais embaixo. Então vamos mandar para todo mundo, filhinho. Fechado. Vamos mandar para todo mundo. Beleza, farejador? E na semana que vem nós estamos aí. E na semana que vem, o Tramela já mandou um negócio que eu recebi lá no Instagram para você. Ele já vai te encaminhar direitinho para você fazer o trabalho lá. Tá legal? Fechado. Beleza? Tamo junto. Valeu, tamo juntos. Obrigado. Esse é o Repórter Farejador. O papo é reto, não tem historinha. E assim, cada um com seu cada um. Cada um no seu quadrado, como diria a menina lá. E a gente vai distribuindo os problemas. Não adianta você pegar um problema e mandar pra cá e falar assim, poxa, ele só mostrou a reportagem. Não é assim não, filhinho. Eu vejo, tem os caras que falam assim, nossa equipe de reportagem, olha aqui, o cara fala assim, ó, o cara com o cabelo todo arrumadinho, né, tupetinho, laque no cabelo, ele fala assim, nossa equipe de reportagem vai acompanhar este caso. Irmão, me conta história, irmão. Para, tu nem sabia o que tu ia fazer hoje, tu tá contando história pra quem? Eu te conheço. Vou contar um negócio pra vocês, irmão. Aqui tem início, meio e fim, entendeu? O trabalho é feito como tem que ser feito. A denúncia chega, nós investigamos, preparamos o material e encaminhamos para quem de direito. Simples como isso. E tem que dar resultado. E eu vou dizer uma coisa, se eu citar uma autoridade aqui e a autoridade ficar de corpo mole, o pau vai cantar, tá? E vocês sabem que quando eu bato na razão, é na moral. Não tem história. E se eu tiver que subir a graduação, eu vou subindo aonde tiver que ir. Acabou. Não, mas... Tá pensando o quê, filho? O trabalho tem que ser feito. Não tem acordo com vagabundo. Beleza? O que foi, Rosinha? Vocês viram essa imagem do pai que salvou a criança? Dá uma olhada aí. O carro vem em alta velocidade. Esse pai, essa imagem circulou pelo Brasil. Ele consegue tirar o bebê de cima da motocicleta, né? Ele é uma reação muito rápida dele. Ele tirou o garoto da moto, né? O filho da moto, que foi arrastado pelo carro. Depois ele vai atrás, você viu? O bebê 1 ano, rapaz, foi salvo. De acordo com a vítima, depois do susto, ele e o dono do carro entraram em acordo sobre o ressarcimento do prejuízo, caso não foi registrado na polícia. Isso ocorreu na comunidade Vila Taboca, né? Em São Félix do Xingu, no Pará. Um abraço a toda a turma aí do Pará. A impressão que dá que o veículo ele chega a rabiar ali e perde o controle porque é uma estrada de terra. Ele acaba perdendo o controle do carro e atingindo a motocicleta. E pela mão, né, desse pai muito atento, ele conseguiu salvar esse garoto e não teve um desfecho trágico. Gente, obrigado pela companhia no dia de hoje. Vocês são maravilhosos. Nós juntos somos mais fortes. E eu quero sempre contar com você. Estamos juntos aqui na PAN. Flagrante. Realização Jovem Pan News.